aumenta a minha fé, a minha confiança, para que eu possa receber das suas mãos tudo aquilo que vim buscar neste lugar. Amém, amém. Amém. Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Gênesis, nesse versículo aí, que está escrito lá naquele cantinho ali, que é Gênesis 22, 8. É uma afirmativa do Abraão. Diz assim, uma resposta de Abraão. Respondeu Abraão, digam comigo, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Amém? Podemos assentar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso aí, sobre essa passagem da Bíblia. Vejam bem, toda vez que você lê a Bíblia do Velho Testamento, você vê que as coisas se completam. Deus fazia as coisas no Velho para poder se confirmar no Novo. E para vocês terem uma ideia que o tempo que existe entre a existência de Abraão até Jesus Cristo é entre 2.000 a 1.500 anos, quando isso aconteceu. Disso aí, até Jesus vir ao mundo, 2.000 anos. Olha só como é muito tempo. É tempo demais. 2.000 anos é o tempo que a gente está vivendo, né, hoje. Até da existência de Jesus até hoje. Isso foi Deus deixando uma mensagem para o futuro, que no começo ninguém entende. A gente não vai dizer que é uma mensagem subliminar, mas era uma mensagem que apontava para o futuro, que as pessoas só vieram entender depois com relação a essa questão desse cordeiro aí. O cordeiro que livrou realmente a vida, que substituiu a vida do Isaac. Eu quero conversar com vocês sobre isso, para vermos mais ou menos como é que Deus se comporta, como é que Ele olha a gente quando há na gente esse princípio de fidelidade, esse envolvimento real com Ele, essa relação profunda que Ele espera que seja profunda da nossa parte, porque da parte dEle é profunda demais. Ele quer um relacionamento mesmo de fidelidade, de lealdade acima de tudo. Ele espera isso, Ele tem essas expectativas com respeito a isso. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia qual seria o resultado do comportamento do Abraão, o que Abraão faria. Claro, ele é Deus, então ele estava sabendo de tudo. Mas por que ele fez isso? Por que ele teve que levar Abraão até essa situação? Com certeza para poder deixar registrado tudo isso para nós, como exemplo de fidelidade, de real compromisso com Deus, porque isso aí serviria com certeza para poder motivar esse compromisso, essa fidelidade com Deus acima de qualquer coisa. Porque hoje nós estamos vivendo numa época em que as pessoas entendem que vida com Deus é alguma coisa que é favorável para a pessoa, porque geralmente as propostas que são muito colocadas, não, tu vem para a igreja, passa a servir a Deus, que Deus vai dar isso para você, vai dar aquilo, você vai conseguir mais não sei o que e tal. Isso acaba alimentando esse instinto de barganha que às vezes o ser humano tem, que as pessoas começam a ir para Deus para poder barganhar alguma coisa, né? Há propostas estranhas, como dizendo, o pessoal chega e dá 100 conto para a igreja e que Deus vai te dar 1.000. Que negócio, né? Você dá 100 conto para a igreja e Deus vai dar 1.000 para você, todo mundo começa a ficar, eu vou para lá dar 100 conto para ganhar 1.000. E não é isso. A proposta de Deus não tem nada a ver com esse tipo de barganha. Ele nem gosta disso. A proposta dele de abençoar materialmente você, ele já tem a proposta, ele diz como é que a gente tem que fazer, e ele vai fazendo as coisas acontecerem. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse texto e essa passagem linda da Bíblia. A Bíblia diz que Abraão não podia ter filhos, ou a mulher dele não podia ter filhos. Ela era uma mulher que tinha problema de esterilidade, ela não podia dar à luz. E Deus conspirou. Deus sabia que o Abraão era maluco por ela. Aí Deus vai lá e chama o Abraão e diz, Abraão, o problema é o seguinte, olha, eu quero tirar você da casa do seu pai e quero levar você para uma terra que eu vou dar para você. Deus se agradou dele. Deus achou que ele era um camarada bacana, porque nessa época Deus estava procurando na terra alguém que ele pudesse escolher para começar uma nação dessa pessoa. Vocês estão entendendo? Ele queria ter uma nação.
Por que ele fez isso? Porque todas as outras nações que existiam na época, naquele período em que Deus praticamente ficou rompido com o homem por conta do pecado de Adão, quando Deus então veio e se manifestou à humanidade, estava todo mundo comprometido com seus deuses. O pessoal adorava tudo quando era tipo de Deus, menos o Deus verdadeiro. Havia no homem, naquele período em que Deus, do pecado de Adão até então, o período em que Deus se manteve praticamente distante, o homem continuou tendo a necessidade de Deus. E nessa necessidade de Deus fez ele buscar. E como ele não achava Deus, ele encontrava outros deuses, e dentro dessa necessidade ele se envolvia. Eles ficavam nessa maluquice de procurar Deus, e acabavam encontrando deuses estranhos. A necessidade do homem é tão grande de procurar Deus, que um pouco mais atrás eles chegaram a construir uma torre, levando para cima para ver se encontravam, diante da necessidade que tinham, aquela torre que o pessoal chama, que nós sabemos que é a Torre de Babel. Era uma necessidade de encontrar, era aquela busca que o ser humano tem, de procurar exatamente o divino. E todo mundo foi procurando e foi se comprometendo. Quando Deus precisou manter essa relação, ele viu que estava todo mundo comprometido. Ele falou: tenho que encontrar um camarada que eu possa começar dele a fazer uma nação e estabelecer que existe um Deus único, um Deus verdadeiro, que não é tirar essa forma de adoração politeísta, para serem monoteístas, acreditarem que só existe um Deus, porque o pessoal achava que existia Deus para tudo quanto era necessidade, e Deus queria então estabelecer o monoteísmo, que era o fato de acreditar em um Deus só, e que fosse o Deus verdadeiro. Aí Deus olhou, quem ele achou? Achou o Abraão. O Abrão. Eu gostei desse camarada aí, Deus achou. Por que Deus gostou dele? Porque apesar de todo mundo ser envolvido com Deus, Abraão era o único que não entrava na cabeça dele essa ideia de ter vários deuses e de ter entidades em volta e de estar adorando vários deuses. Não entrava na cabeça dele. E Deus viu que a cabeça dele estava protegida, que não houve envolvimento com os deuses, e ele questionava o fato das pessoas adorarem muitos deuses. E uma das pessoas que adorava muitos deuses era o pai dele. Se chamava Terá. Você sabe qual era a função do Terá? Vender imagem de deuses. O Terá vendia imagem de deuses. A vida dele era pegar as imagens e vender. E um dia, isso já não está na Bíblia, isso está nos contos judaicos, que um dia Terá saiu para fazer uma viagem para comprar deuses e deixou o Abrão responsável pelos deuses que estavam guardados na casa do Terá. Isso está escrito nos contos judaicos. É o que os judeus falam. Parece que os islâmicos falam a mesma coisa também. Aí nessa ida, o Abrão quebrou as imagens todinha do pai dele, dos deuses estranhos. Quebrou tudo. Foi quebrando. O único que ele deixou de pé foi o Deus do trovão da mitologia. O que é que o Deus do trovão tem na mão? O que é que tem? Um martelo. Ficou com o martelão na mão. Aí quando os contos judaicos falam que quando o Terá chegou e disse: Abraão, o que foi que houve? Quem foi que quebrou e tal? E o Abraão, para se livrar, disse: olha, ele aí, o que está com o martelo, que quebrou todos eles. Falou que o pai do trovão tinha quebrado as imagens. Por conta dessa posição de não entender, diz lá nos contos que ele acabou discutindo, se eles são deuses, por que eles se permitiram se quebrar e tal, aquela coisa, por que eles não se defenderam? Ele pegou, fez aquela colocação totalmente resistente aos ídolos que o pai dele vendia. E o certo é que Deus olhou lá, ele morava lá na Caldeia, uma cidade chamada Ur, e Deus disse: eu vou escolher esse camarada aí, vou chamar ele. Vem cá, eu quero falar contigo. E Deus falou com ele: que é, Senhor? Eu quero que tu saia da tua casa e saia da tua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E eu tenho uma promessa com você, disse Deus.
Primeiro que eu vou dar para você a conquista dessa terra todinha, um lugar que você pisar o pé é seu, disse Deus. E tem outro detalhe, eu vou fazer você pai de uma grande nação. Ele parou e teve que romper com aquilo que hoje nós chamamos, daquele comodismo que a gente sabe que é chamado de zona de conforto. Ele vivia lá em Ur, tranquilão, e Deus vai e diz, sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Ele saiu de lá da terra do pai dele, e saiu e foi para essas terras que ele começou a caminhar sobre elas, e começou a conquistar, e Deus começou a dar uma série de conquistas para ele, porque estava dentro do plano de Deus, porque Deus estava começando tudo, para que através da descendência dele, diz a Bíblia, fosse bendita todas as famílias, uma preocupação de Deus em estruturar a família como algo abençoado, está na Bíblia isso aí, foi a forma que Deus encontrou, e pegou ele, trouxe ele para essas terras, ele foi para essas terras, e começou a conquistar tudo, e Deus começou a dizer, olha, tu vai ser pai de uma grande nação, e Deus foi conspirando isso na cabeça dele, ele tinha 51 anos quando ele saiu da casa dele, já não era garoto, tinha 51. 51 é uma boa ideia que o pessoal fala, né? Então, veja bem, ele tinha 51. E ele saiu. Mas não é boa ideia, não, é péssima ideia. Então, veja bem, quando ele saiu, para a terra que Deus havia dado para ele, ele pegou a mulher dele, a mulher que ele amava, chamada Sara, e foi levando com ele. E o tempo foi passando. Sara foi ficando velha, e Deus falando, vou te fazer pai de uma grande nação, e Deus ainda conspirava, olha para o céu, Abraão, ele olhava para o céu, está vendo as estrelas? Ele olhava e dizia, estou vendo, senhor. Pois é, a tua descendência vai ser que nem as estrelas do céu, Deus falava para ele. Ele fica, mas que loucura é essa? Deus fala que vai fazer a minha descendência que nem a estrela do céu, e a minha mulher nem filho pode ter. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Sara ficou super preocupada com a situação. Sabe o que ela fez? Ela deu a serva dele para Abraão. Ela, com medo de não poder dar um filho para ele, e consequentemente travar a descendência dele, chamou ele e disse para ele, vem cá, Abraão, quero falar contigo, eu quero te dar aqui a minha serva, que eu tenho, para você poder ter um filho com ela. E ele pegou, deve ter tido uma resistência tremenda, porque dizem que, como era o nome dela? A Agar, diz que ela era linda, 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 linda. A mulher do Abraão chega e diz, você está liberado, pode ficar com ela, dormir com ela, fazer o que você quiser. A Bíblia não diz, mas eu imagino que ele deve ter dito, não quero, não força a barra que eu não estou querendo. Eu imagino assim. Vocês acham que ele fez isso? Diz que a mulher era muito bonita, e a mulher dele estava liberando tudo, vai lá, ela vai ser tua, você tem um filho com ela. Ele, não quero, mas ela insistiu tanto, que ele acabou querendo e teve um filho com ela, que se chamou Ismael, que é o pai da nação árabe, por isso que os árabes não se entendem hoje com os judeus, por conta desse lance aí. E ela foi e adiantou as coisas, atrapalhou todo o processo, a Sara, porque ela não acreditou na promessa. Ela achava que Deus estava demorando, porque estava encontrando algum tipo de impossibilidade, estava falhando, e ela acabou atrapalhando as coisas. E o certo, sabe o que é? Que isso deu um problema, porque ela atropelou o processo, um problema que a gente sofre até hoje, porque judeu com árabe não se entende de jeito nenhum, por causa dessa situação. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Agar, e os judeus são descendentes de Sara, com Abraão. E diz a palavra de Deus que Deus esperou, quando a Sara estava com 90 anos e o Abraão com 100, Deus chegou, apareceu com o anjo lá na casa do Abraão. Abraão, é hoje que o negócio vai acontecer e vai dar certo. O Abraão, como assim, senhor? A tua mulher vai ficar grávida. Sara, quando viu o anjo chegar, ela ficou atrás da porta da janela olhando.
e viu a conversa todinha, o anjo dizendo: rapaz, tu vai botar um filho na Sara hoje. E a Sara, com 90 anos, ela começou a rir, ela começou a se espocar de rir com a história, porque ela estava com 90 anos. Ela riu, por isso que o nome do Isaac significa meu riso, é o significado do nome do filho dela, meu riso, porque ela sabia que não tinha nenhuma possibilidade, biologicamente falando, é impossível. Hoje é possível, talvez, na ciência de hoje, mas naquela época, biologicamente falando, era alguma coisa totalmente improvável ela engravidar com 90 anos, mas só que o seu anjo chegou e disse: você vai ser pai agora chegou a hora. E ela atrás começou a rir: como eu já passei dos tempos normais das mulheres. Porque ela falou, ela já tinha 90 anos, ela não estava na menopausa, ela estava na maior pausa, porque com 90 é muito tempo. E ela começou a rir e achava que aquilo ali era alguma coisa totalmente fora de propósito, com 90 anos. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que o Abraão era um homem de fé, diz a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Que não teve um homem, ele é o pai da fé, diz a Bíblia. Era o camarada que tinha fé e precisava ter muita fé mesmo para poder ouvir um anjo e naquele dia dormir com a Sara e conseguir fazer um filho nela com 100 anos de idade. Sem nenhum aditivo, porque não tinha na época. Vocês imaginem só como é que a gente traz essa história para hoje e você começa a perceber por que Deus criou todo esse tipo de situação, você vai já entender. Aí o camarada com 100 anos se motivou. Quando Deus disse: é hoje que vai acontecer, ele chegou cansado. Sara, o anjo falou que hoje vai funcionar, vai dar tudo certo. Ela: não, mas eu tenho 90 anos, como? Ela achou que aquilo era brincadeira. Aí eu fico imaginando, né? A minha cabeça fica trabalhando. O Abraão deve ter dado uma limpada lá na barraca que ele morava, arrumou a cama, ajeitou tudo, deu uma checada em tudo e preparou todo o ambiente, porque aquele dia tudo ia dar certo, tudo ia funcionar, porque Deus havia mandado dar um recado pelo anjo e ele tinha certeza que com 100 anos ia acontecer. Por quê? Porque Deus havia falado. E sabe o que diz a Bíblia? Que naquele dia ele conseguiu engravidar ela lá com 90 anos. Aí você vê: mas pastor, isso é loucura, gente. Por que Deus esperou ela ficar com 90 e esperou ele ficar com 100 numa situação totalmente improvável, biologicamente falando? Porque se fosse de outro jeito, ele poderia achar que tudo foi normal. Deus precisava fazer com que a coisa ficasse difícil, complicada, impossível, para que não houvesse nenhuma dúvida que a coisa aconteceu, porque ele realmente agiu com o poder sobrenatural dele. Se ele tivesse feito um filho dela, ela com 40, isso aí é possível. Se ele tivesse feito um filho dela, ela com 50, aí o pessoal poderia dizer: não, isso aí é possível engravidar. Mas com 90, todo mundo sabe que não tem como. E como ela engravidou com 90, Deus queria simplesmente dizer a eles o seguinte: que a promessa de Deus era verdadeira, que não tinha nenhuma dúvida, porque ele fez acontecer alguma coisa dentro de uma situação impossível e improvável. O que isso ensina a gente? Que às vezes Deus deixa a tua situação complicar para ele poder resolver. Quando tu está bem complicado, que tu olha de um lado para o outro, que tu não vê saída, que tu não sabe como resolver, aí Deus vai resolver para ti. Sabe para quê? Para que tu não fique com dúvida de que foi a mão dele. Por isso que na maioria das vezes é assim: Deus gosta de agir no meio das complicações, naquele momento em que você esgota os seus recursos, que você tenta fazer de tudo e você não consegue fazer, naquele momento que você se esforça, batalha e chega à conclusão: cheguei no meu limite, não tenho como resolver, estou impotente diante da situação, está perdido, não tem saída. Aí Deus vem e faz. Ele gosta de fazer nesse momento, porque você não vai esquecer e não vai ficar depois devagando: não, mas eu acho que aquilo ali foi acaso. Não, ele faz no meio da total impossibilidade, para ficar na tua cabeça, para você não esquecer que foi ele que fez. Por isso que ele complicou aquela situação, deixou ela chegar no momento quase que sem volta para poder resolver. Ele age assim do mesmo jeito com a vida da gente. Às vezes ele deixa você ir no limite, até você sentir que não tem mais o que fazer. Aí ele pega: vai, é hora de agir. Ele age naquela situação que você já estava desistindo, para que você não esqueça que você foi socorrido por ele. E aconteceu isso.
Aí Deus foi, ela ficou grávida, teve um filho chamado Isaque, que significa meu riso, porque ela riu quando o anjo falou com ele. Quando o menino estava com 25 anos, porque tem gente que pensa que o sacrifício do Abraão, ele era criança, não, ele já era grande, tinha 25 anos de idade para 36, tinha entre 25 a 36 anos, já era um homem feito. Deus chega e diz: Abraão, ele disse: sim, Senhor, eu quero que você sacrifique o seu filho a mim. Aquele filho era tudo para ele. Eu quero que você mate seu filho em sacrifício a mim. Ele: pois não, Senhor, se o Senhor está pedindo, eu lhe sirvo e sou submisso ao Senhor. Ele pegou o garoto, que já tinha uns 25 para 36 anos. Bora, meu filho, a gente vai lá para o Monte Moriá. Era de Berseba a Moriá, 80 quilômetros, eles foram andando a pé. Nós vamos lá no Monte Moriá, mas ele não falou para o filho dele o que é que ele ia fazer no Monte Moriá. E eles saíram. Pegou um monte de lenha, chamou os ajudantes que ele tinha para poder ajudar a levar a lenha, pegou um jumento, foi puxando e pegou a estrada e foi em direção do Monte Moriá. Ele andou 3 dias. No terceiro dia, quando ele viu o monte de longe, a Bíblia diz que ele disse para os ajudantes dele assim: olha, vocês fiquem aqui, porque daqui para lá vai só eu com Isaque, o meu filho. Só vai nós dois para lá até o monte. Os servos dele ficaram, ele pegou um monte de lenha e colocou na costa do filho e disse: bora, meu filho, vamos lá para o Monte Moriá. E o menino foi carregando aquele monte, porque o menino estava acostumado a ver os sacrifícios que eram feitos com os animais. E no meio do caminho, ele perguntou para o pai dele: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado que eu não estou vendo? O Abraão olhou para ele e disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Deus disse: Deus proverá, fica tranquilo. E eles continuaram. O que muita gente não percebe dessa passagem da Bíblia é a submissão do Isaque. Se ele tinha 25 anos para 35 anos, ele poderia resistir o pai facilmente, que já tinha 125 a 130 anos, tinha o Abraão. Ele poderia dizer: não, pai, tu não vai me matar não, eu não aceito. Pois ele se deixou amarrar. Quando chegou lá no alto do monte, se permitiu exatamente ser manietado pelo pai. O pai amarrou ele, preparou ele, e diz a palavra de Deus que ele com certeza permitiu tudo isso. Pegou o filho, colocou sobre a lenha, sobre o altar, lá em cima do alto do Monte Moriá. E quando ele estava se preparando para matar o filho, em sacrifício, Deus falou através do anjo: não, Abraão, não faz nada com o teu filho, não. Eu sabia que tu era fiel, Deus até afirmou, eu sabia, mas Deus queria que essa história ficasse registrada para poder nos motivar à fidelidade, a mim, a você e a todos nós que estamos aqui. Eu sei que você é fiel, que seu coração está comigo, que você é um camarada que está fechadinho comigo e é fiel mesmo. Tudo isso eu sei, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele já sabia que ia acontecer aquilo ali. Mas eis aí o cordeiro para substituir teu filho. Ele tinha um cordeiro que estava com o chifre preso nos arbustos. Ele pegou, foi e substituiu o filho, pegou o animal e fez o sacrifício com o animal. Diga glória a Deus. Tudo isso aconteceu para mostrar para quê? Deus já estava apontando para 2000 anos depois do filho dele, que seria o cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, e que no sacrifício do filho dele, que é Jesus, que é chamado de Cordeiro de Deus, nós teremos vidas, seremos poupados em função da morte do filho. Era uma troca que Deus estava avisando do que ia acontecer 2000 anos depois. E de repente aquela situação ficou registrada, e o que ficou exaltado dentro desse contexto todo foi o compromisso e a fidelidade de Abraão com Deus. Amém? Graças a Deus. O que é que a gente aprende com essa passagem da Bíblia de 4000 anos para trás? Uma coisa: Deus
é a providência certinha para nós quando a gente está na mão dele. Por isso que ele veio e disse aquela palavra, Deus proverá. Ele tinha tanta segurança dessa relação com Deus e dos cuidados que Deus tinha com ele, que ele sabia que Deus não seria capaz de tirar a vida do filho dele, e se ele tirasse, ele sabia também que Deus tinha a capacidade de poder ressuscitar o filho. Ele estava totalmente tranquilo, totalmente aliviado, porque ele reconhecia o poder de Deus para poder mudar toda uma situação, ainda que ela acontecesse. Quando você tem esse nível de confiança com Deus, você passa a viver uma vida um pouco mais tranquila, menos pesada, e bem mais despreocupada. Porque o grande problema nosso é exatamente essa preocupação que nós temos. Essa fé que nós falamos que temos, mas que ela não se revela quando as coisas estão complicadas, quando as coisas estão difíceis para nós. É muito fácil falar que se tem fé em Deus, é muito fácil falar que confiamos em Jesus, quando tudo corre bem, quando as coisas estão sob o nosso controle e que nós sabemos como estamos fazendo as coisas, mas geralmente quando a coisa se complica, que nós perdemos o controle, acaba se revelando que em nós não há tanta segurança assim com Deus. É aquela história daquela pessoa que diz, olha, pastor Paulo, eu coloquei meu filho na mão de Deus. Eu confio em Deus, coloquei meu filho na mão de Deus. E a pessoa às vezes fala isso, mas não consegue dormir enquanto o filho não chega de madrugada. Não confiou, colocou, mas não colocou. Essa questão relacionada de colocar as coisas com reservas. Só que dentro da visão de Deus, quando você coloca na mão de Deus, não é para colocar com reservas. Eu coloquei, mas tem isso e aquilo. É para você conseguir colocar confiando naquele que pode cuidar de uma situação que você não está conseguindo cuidar. Esse é o nosso grande problema. São as nossas inseguranças, a nossa declaração de fé, mas que se revelam em insegurança na hora em que a gente se sente pressionado por problemas, por situações em volta da nossa própria vida. Que nós ficamos totalmente inseguros. Qual é o grande problema hoje da humanidade? O grande problema hoje se chama ansiedade. Estão dizendo que a ansiedade é o mal do século. E o que é ansiedade? É incerteza com respeito ao futuro. Isso é ansiedade. É quando você está tocando a sua vida, mas as coisas não estão muito definidas com respeito ao seu futuro, com respeito ao seu amanhã, e como você não sabe como as coisas vão se desenhar, como vão se resolver, você já começa a ficar ansioso por conta de uma expectativa de sair tudo errado e tudo diferente daquilo que você espera, daquilo que são as suas expectativas. Aí você fica ansioso. A ansiedade é a preocupação com o amanhã, é a insegurança com respeito ao dia seguinte, com respeito ao amanhã. A pessoa desenvolve a ansiedade. E as pessoas que têm problemas mal resolvidos e pendências com o passado, desenvolvem uma outra síndrome, que também é muito comum hoje. Você sabe qual é? Qual é? Como? Depressão. Depressão é o passado mal resolvido e a ansiedade é a insegurança com respeito ao presente, ou seja, com respeito ao futuro. São os dois problemas antagônicos que a gente sofre. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai lidar com o futuro da gente. Principalmente se você se projeta, se você se planeja. E de repente as coisas começam a se desenhar por um caminho totalmente diferente daquilo que você projetou. E você começa a perder o controle de tudo aquilo que você realmente se organizou para viver, ou para passar, ou para enfrentar, ou para realmente se permitir. Aí de repente as coisas começam a dar diferente, aí você começa a ficar ansioso, porque você perdeu o controle do amanhã, perdeu o controle do futuro. E essa passagem tenta ensinar para você uma coisa: você não sabe o que é que vai acontecer amanhã,
Você não tem controle do seu futuro, do amanhã, seja no sentido profissional, seja no sentido pessoal, familiar, afetivo, ou seja lá o que for, que possa realmente ser as suas expectativas com respeito ao futuro. A Bíblia está ensinando para você o seguinte, que se você não tem nenhum tipo de segurança, não tem nada que possa te dar segurança com respeito aos seus projetos pessoais, com respeito àquilo que você se programou, você não pode garantir nada com respeito ao amanhã, e isso te dá insegurança. Nessa passagem, Deus está ensinando uma coisa para você, que quando você se sentir assim, sem certeza de nada, sem saber o que vai acontecer, mas se você está na mão de Deus, Deus está ensinando para você ficar em paz e falar como Abraão: Deus proverá. Vocês estão entendendo o negócio? Deus proverá. O que é incerto para você? Deus proverá. E se Ele prover, Ele não vai deixar você se complicar. Ele vai encontrar a saída certa para você, porque a Bíblia diz que Ele é Deus que cuida da gente. Jesus é tão preocupado com essa questão das nossas ansiedades, que tem uma passagem que Ele veio e falou: por que estás ansioso com o dia de amanhã? O amanhã já basta os seus próprios males, as dificuldades que a gente tem no amanhã. Coloca aí o Winnie. A Winnie é ligeirinha. Por que estás preocupado com o dia de amanhã? Vamos ler o texto. Olha só, que a gente lendo na Bíblia fica melhor. Aí você passa a entender o que é que Jesus queria falar. Era comigo, com você, com a gente que é ansioso. Acho que é Mateus, né? Está aí. Sabe quem falou isso? Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Sabe há quanto tempo ele falou isso aí? Há 2022 anos atrás ele disse isso aí. Há 2022 anos atrás, aquela sociedade já tinha as mesmas preocupações que você tem. E não aprendiam a se colocar na mão de Deus e deixar Deus cuidar deles. Por quê? Porque Deus é Pai, Deus não vai desamparar você. Você só precisa confiar nisso. Qual é o pai que abandona seus filhos? Aí Jesus veio e falou: por isso vos digo, vamos ler juntos, para ficar na cabeça da gente, vamos lá. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus disse: não fica preocupado com isso, porque o mais importante Deus está dando para você é a sua vida. Diga glória a Deus. Você não morreu na Covid? Se você tivesse morrido na Covid, eu acho que você não estava aqui. Então Deus já tem dado coisas mais importantes para você, que é a vida. Se Ele deu a vida, que é mais importante, as outras coisas Ele vai confirmar com certeza. Olha só o que Ele diz. Observar. Ele pegou Jesus, parou e disse: olhe para as aves do céu, gente. Jesus falou. Por que Jesus falou isso? Porque parece que ele estava pregando para um grupo de pessoas, estava todo mundo disperso. Meu Deus, e amanhã? E a comida? Que naquela época, arranjar comida era muito difícil. Hoje é fácil. Você vai em qualquer lugar, você compra, você guarda na geladeira, você faz uma despensa na sua casa. Mas nessa época, eles dependiam da época da safra, dependiam de guardar os grãos, se era comer alguma coisa, às vezes tinham que caçar para ir atrás. Era um trabalho violento. Só tinha uma vantagem, que o sujeito, para poder ter toda essa rotina para arranjar comida, ninguém era gordo, todo mundo era magro. Porque a rotina era muito forte para você poder conseguir comida. Hoje é tudo na mão, né? Hoje a gente vai ali, tem um fast food em qualquer lugar. Mas no tempo antigo, camarada, para poder fazer uma comida, ele tinha que arranjar lenha. Olha só o trabalho que dá.
fazer o fogo. Depois que ele fazia o fogo, ele ia atrás da água, não tinha água encanada, ele ia lá atrás da água para trazer água. Depois que ele trazia água, ele ia atrás do bicho que ele tinha que matar. Se ele tinha que esperar matar o bicho, matava o bicho, coloca e tal. Depois que mata, não podia fazer carne. Sal não era fácil. Hoje sal não tem valor nenhum, mas na época de Jesus, sal era tão importante que sal servia até para oferecer como adoração para Deus. Como sal era difícil. É daí que veio o nome salário, porque cada soldado romano recebia uma quantia de sal como pagamento do trabalho deles como soldados. Eles precisavam do sal, que era tão difícil, para poder guardar, para poder preservar a comida deles, que eles conseguiam pegar. Eles passavam sal, porque sal era difícil. Por isso que surgiu esse nome chamado salário, que vem exatamente do que eles ganhavam, que era uma quantidade de sal, porque era muito raro. Aí você imagina, o camarada para buscar comida, ele tinha que pegar, tinha que matar na hora o bicho. Não podia deixar para outro dia que apodrecia, que não tinha sal, sal não era fácil. Toda a tarefa para poder fazer a comida dava um trabalho tão grande que vocês não querem imaginar. Aí as pessoas se preocupavam com isso. Que amanhã, onde é que eu vou matar um bicho para matar, encontrar um bicho para matar, para comer? Como é que eu vou fazer amanhã para dar comida para todo mundo? O que é que eu vou fazer amanhã? E tal. Aí ficava todo mundo remoendo no cérebro. E Jesus viu que todo mundo estava disperso, preocupado com isso. Outra coisa que era difícil, roupa. No tempo de Jesus, roupa, era muito complicado você ter roupa. Não tinha um sistema industrial para poder fazer roupa para todo mundo. Você tinha que tecer, tinha um monte de coisa que dava um trabalho, roupa você usava um tempão. E a roupa do pessoal pobre era um tipo só, era que nem sarrapilha. A roupa boa era por causa da cor. Tinha uma cor que era considerada a cor dos nobres, era a cor púrpura. Porque era feita de um bichinho, que eu até mostrei um dia desse para vocês aqui, que quando esmagado ele fica vermelho, que eles tingiu a roupa, e esse tingimento era tão seguro na lã, que não soltava, e tinha que matar tanto bicho para poder ficar uma roupa vermelha, e era uma coisa muito cara. Aí Jesus parou e disse isso aí: observar as aves do céu, elas não plantam, não semeiam. Vamos ler junto, vamos lá. Observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Jesus disse o seguinte: rapaz, olha para a ave do céu, rapaz. Tu vê ave plantando? Quando é que você viu alguma ave morta na rua aí, de fome? Aí Jesus disse: pois é, foi Deus que fez as aves, mas Ele fez você. Mas tem um detalhe: você é mais importante do que as aves do céu, Ele falou. Verso seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Que adianta ficar ansioso, disse Jesus. Quem é de vocês que fica ansioso e que muda a situação? Você não muda nada. Um côvado é 50 centímetros, ele quis dizer. Você não consegue aumentar a sua vida em 50 centímetros. Por causa da ansiedade. Pelo contrário, você fica remoendo a ansiedade e desenvolve outras patologias por conta dessa tal de ansiedade. Tem mais alguma coisa? E por que andar ansioso quanto ao vestuário? O que é que você tem que vestir? Considerar como crescem os lírios do campo. Vamos ler juntos. Eu já estou lendo sozinho, eu quero que vocês participem. Vamos lá. E por que andar ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele falando: olha o lírio não é bonito? Que Deus que fez o lírio, é tão bonito. E depois ele seca e não presta para nada, só serve para você colocar no forno para queimar, disse Jesus.
dizendo, essas coisas são passageiras, ele disse. São efêmeras. Verso seguinte. Esse que é o verso bonito. Que é o que eu estou tentando pregar para vocês, que Abraão falou para o filho dele. Digam comigo. Deus proverá. Aí Deus diz o quê? Vamos lá. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Tem mais um verso. Digam comigo. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios aqui procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? Não fique ansioso. Busque a Deus em primeiro lugar, faça o que Ele está mandando e nem se preocupe. Porque o que você está precisando, Ele vai acrescentar. Você crê? Quem crê, diga amém. Amém. Então olhe para o vizinho que está do seu lado e diga assim, meu, Deus proverá. Diga para outro, Deus proverá. Diga para outro que está atrás. Eu não sei quais são as tuas preocupações, mas Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte para você: volta para casa tranquilo, sem preocupação, sem ansiedade, por uma simples razão. Deus quer dizer para você: eu estou cuidando de você. Os teus problemas estão nas minhas mãos. As tuas incertezas são certezas minhas, eu sei como é que eu vou fazer. Era isso que Abraão conseguiu ver. Ele disse, eu vou lá, Deus está mandando, eu vou fazer o que Ele está mandando. Aí o Isaac, papai, cadê o cordeiro, papai? Nem te preocupa, Deus proverá. Não vou ficar ansioso nem preocupado, que é um filho que eu amo pra caramba, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Então Deus proverá. Então nesta noite, nada de preocupação. Sabe o que a Bíblia diz? Que no lugar de ficar ansioso, para você aprender a colocar as suas orações diante de Deus. Vamos ver o verso? Eu acho que é Filipenses, eu acho, né? Olha só que diz a Bíblia para você que tem incerteza com respeito ao amanhã. Meu Deus, eu estou preocupado, eu vou passar, não vou passar, eu vou conseguir, eu vou ter uma vida estabilizada. Aí você começa a se projetar para o futuro, aí você não consegue definir o futuro, não consegue fazer o seu futuro, aí você fica ansioso. Deixa Deus tomar de conta. Olha o que a Bíblia diz para nós. Para vocês entenderem. Que Deus não quer que você esteja preocupado com amanhã, para você aprender a se colocar na mão dEle e dormir bem, não ficar remoendo, mastigando, preocupado, mas ficar na mão dEle e crer nele como fez o Abraão. Vamos ler junto? Vamos lá. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Quem está preocupado aqui, levante a mão. Já está ainda. Eu quero que você despreocupe hoje. Quem não está mais preocupado, está na mão de Deus, levante a mão. Baixa a mão, quem ainda está com uma preocupaçãozinha. Ixi, tem um monte ainda. Pois olha, irmãos, fique tranquilo. Aprenda a se colocar na mão de Deus. Ah, pastor, mas está tudo complicado. Não importa. Ele gosta de ver complicado, que é para ele fazer, para tu saber que é Ele que está cuidando de ti. Como Ele fez com Abraão.
Deixou ele ficar com 100 anos. Deixa ficar com 100 anos, que eu vou fazer, ele vai saber que sou eu. Então, se está complicado, nem te preocupa. Deixa que Deus sempre sabe o que está fazendo. Amém?